período do segundo ano dessa legislatura. Iniciando os trabalhos, convidamos a todos para que, em pé, cantemos o hino nacional. Conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pave do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Colocamos em discussão a aprovação da ata da sessão anterior. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. A mesa está aprovada. Solicito ao secretário executivo para que apanhe as assinaturas dos vereadores presentes, validando a mesma. Aprovada a ata, esta presidência solicita ao segundo secretário desta casa, vereador César Bogos, para que proceda a leitura da matéria constante do expediente do dia. Para refletir, Eclesiastes, capítulo 8, versículo 12. Ainda que o pecador faça mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que o bem sucede aos que temem a Deus, aos que temerem diante dele. Correspondências recebidas. Do DETRAN, número 5806, em resposta aos ofícios 1787/05 e 210/05, de autoria do vereador Sérgio André Coves. Do vereador Gilmar Jorenchuk, solicitando dispensa da sessão ordinária do dia 24 de abril de 2006 por motivos particulares. Do vereador Fernando Borer,
solicitando a dispensa da reunião ordinária a realizar-se no dia 24 de 4 de 2006 por motivo de viagem. Ofícios do Executivo. Número 459/2006, encaminhando os relatórios de atividade do mês de março de 2006 das secretarias, autarquias e fundações municipais. Matéria do Legislativo. Indicações. Número 83/2006 do vereador Sérgio André Coves, ao senhor prefeito municipal, para que determine a Secretaria de Obras da Municipalidade providenciar a construção de uma lombada na rua Irineu de Araújo, proximidades da residência número 169, no distrito de São Cristóvão, onde atualmente alguns motoristas empregam alta velocidade em seus veículos, colocando em perigo os transeuntes que por ali necessitam ou melhor, por ali que transitam. Número 84/2006, do vereador Gilmar Janechuk, ao senhor prefeito municipal, para que determine a Secretaria de Obras da Municipalidade providenciar a construção de uma lombada nas proximidades da residência número 2525, na Avenida São Cristóvão, no bairro São Brás, onde o perigo de atropelamento é constante devido ao abuso de velocidade, empregada por condutores de veículos despreparados. Número 85/2006, do vereador Gilmar Janechuk, ao senhor prefeito municipal, para que determine o setor competente da municipalidade providenciar imediata solução para o esgoto que transbordou nos fundos do pátio do Centro de Educação Infantil Leonice Martins Hirsch, onde o mau cheiro é constante, prejudicando as crianças que frequentam aquele estabelecimento de ensino. Número 86/2006, do vereador Júlio Adilson Pires, ao senhor prefeito municipal, para que determine a secretaria competente providenciar o calçamento da rua Dante Cortellini, aproximadamente 120 metros, ao lado do quartel da Polícia Militar, ligando até a rua Balduino Borer, onde moradores reivindicam esta melhoria. Justificativa. O calçamento deste pequeno trecho de rua virá facilitar sobremaneira o trânsito naquele local, principalmente deslocamento de viaturas da Polícia Militar que por ali trafegam diariamente. Número 87/2006, do vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior, ao senhor prefeito municipal, para que determine continuidade ao calçamento da rua André Juque, no bairro Limeira. Justificativa. O bairro é densamente povoado e aquela população espera ansiosa a conclusão dessa obra há vários anos. A avenida André Juque corta o bairro de um extremo ao outro, sendo importante e principal via de acesso às ruas adjacentes. O calçamento foi efetuado na parte plana, início da avenida. Estranhamente, a obra não foi concluída e a parte alta ficou sem receber a referida pavimentação, problema que causa transtornos e aborrecimentos até os dias atuais. Número 88/2006, do vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior, ao senhor prefeito municipal, para que se digne em determinar a secretaria pertinente, patrolar e revestir com pedra brita a rua Antônio Babi, principalmente a partir do meio da rua. Justificativa. A rua é sempre patrolada partindo da Avenida Paula Freitas até a metade da rua, o restante da mesma é esquecida, como se lá naquele trecho da rua não tivesse moradores. Número 89/2006, do vereador Gilmar Janechuk, ao senhor prefeito municipal, para que determine com urgência a secretaria pertinente verificar a rachadura no prédio que abriga o Centro de Educação Infantil Municipal Leonice Hirsch, no distrito de São Cristóvão, onde está colocando risco a professores e 120 crianças que frequentam aquele educandário. Este vereador verificou que somente não houve desabamento da laje porque os ferros da construção estão segurando o concreto, onde se observa uma rachadura de aproximadamente 5 centímetros. Número 90/2006, do vereador Jair Bruniaco, ao senhor prefeito municipal, para que determine o setor competente da municipalidade providenciar urgentemente reparos nos brinquedos existentes no parque infantil, situado ao lado do aeroporto José Cleto, na Avenida Júlia Amazonas,
bem como providenciar melhorias na iluminação pública daquele logradouro público, onde diariamente aquele local serve de acomodação para o lazer de crianças. Fim do expediente, senhor presidente. Fim do expediente, essa presidência despacha as indicações aos órgãos competentes. Os projetos que deram entrada a essa Casa de Leis serão despachados às comissões para os devidos pareceres. Solicito ao secretário em exercício, o vereador César Bogos, para que informe se existem alguns edis escritos para o uso da palavra no horário do expediente. Não, senhor presidente, nenhum, vereador. Não havendo inscrições, nós colocamos primeiramente em votação a suspensão por cerca de 10 minutos da sessão, para que as comissões possam dar os pareceres relativos ao projeto de lei que adentrou esta casa e que foi solicitado na semana que se passou um parecer e principalmente respostas a respeito de algumas indagações por parte dos senhores vereadores. Está em discussão a proposição dessa presidência. Está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Então está aprovada a solicitação. Iremos suspender a sessão por cerca de 10 minutos para que os senhores vereadores possam exarar os seus pareceres relativos a esse projeto de lei que é do Trânsito União da Vitória. Damos por reaberta a presente sessão e passamos a palavra ao secretário da sessão dessa noite, vereador César Bogos. Matéria da ordem do dia. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 7/2006. Denomina de Eutília Lange Moreira o posto de saúde do bairro Bela Vista nesta cidade. Está em discussão o projeto, em segunda discussão o projeto de lei 7/2006. Está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinária número 13/2006. Está em discussão o parecer. Está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Favorável ao projeto de lei ordinária número 13/06. Está em discussão o parecer da comissão. Está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Em primeira discussão, projeto de lei número 13/2006. Autoriza o Executivo Municipal a conceder os serviços de monitoramento de estacionamento rotativo pago e o monitoramento eletrônico de velocidade em vias públicas e da outras providências. Está em primeira discussão o projeto de lei 13/2006. Com a palavra o vereador Altamir Castilho. Senhor presidente, senhores vereadores, na verdade eu não iria pedir discussão única, uma vez que se encontra tramitando no prazo de urgência urgentíssima esse projeto, mas gostaria de pedir discussão em um só turno, uma vez que União da Vitória precisa imediatamente começar a contratar e a mudar o nosso trânsito na União da Vitória. Está em discussão a proposição do vereador Altamir Castilho. Está em votação. Os seus vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovada a proposição do vereador Altamir Castilho. Em única discussão e votação, o projeto de lei 13/2006. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado em única discussão e votação o projeto de lei 13/2006. Requerimentos. Número 107/2006, do vereador Gilmar Jarenchuk, ao senhor prefeito municipal, para que, em conjunto com o setor de planejamento do município, estudem a possibilidade de atender a reivindicação de moradores da área rural, no que se refere a promover parceria no sentido de utilizar os imóveis de propriedade do município existentes nas seguintes localidades: Barra do Palmital, Porto Almeida, Rio dos Banhados, Vila Zulmira e Colônia Correntes. Estes imóveis, hoje abandonados, já serviram para abrigar escolas municipais e poderia muito bem, conforme as comunidades acima mencionadas, servir para reuniões e outras atividades, a exemplo da utilização dos centros comunitários. Está em discussão o requerimento. Está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento.
número 108/2006, do vereador Sérgio Andrecoves, ao senhor prefeito municipal, para que determine as secretarias pertinentes o envio de informações a respeito do matadouro municipal, dizendo da real situação em que se encontra atualmente. Quem é o atual arrendatário, qual o valor mensal percebido pelos cofres públicos juntos ao arrendatário a título de locação. Quais as medidas de prevenção para o benefício da saúde da população e qual a frequência com que recebe fiscalização por parte dos órgãos de saúde deste município. Está em discussão o requerimento. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado. Número 109/2006 de todos os vereadores. A América Latina Logística, para que se pronuncie a respeito da conservação e manutenção da malha viária, trilhos, no estado do Paraná, principalmente na região sul, onde se situa a União da Vitória, informando qual a periodicidade com que se realizam inspeções, total de investimentos realizados para a manutenção, qual o percentual a ser investido a curto prazo e ainda, quanto à ampliação de pátios no estado do Paraná. Está em discussão o requerimento. Com a palavra o vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior. Senhor presidente, nobres colegas, eu acho que esse requerimento, se não for atendido ou respondido logo, deveria ir para o Ministério Público, porque eles, quando tem alguma coisa que vai pegar no pé deles, no calo, eles são os primeiros que se manifestam, principalmente quanto à relação da locomotiva, da Maria Fumaça, que se tivesse algum problema, eles que responderiam. Então, daí eles se manifestam rapidinho, mas fazer a manutenção e fazer a conservação, eles não fazem, porque na nossa região aqui eles não fizeram nenhuma conservação. Isso a gente se vê pelos galpões, que isso aqui nós sempre estamos discutindo, outras coisas. Então, acho que o Ministério Público tem que atuar mais firmemente junto à América Latina, para que realmente eles tomem consciência do estado que eles deixaram aqui essa parte da ferrovia. Não era utilizada, mas agora pode ser utilizada visando o turismo. Então, ela tem que ser bem conservada e tem que ser conservada por eles, não pela comunidade do modo geral. Então, isso aqui eu acho que nós temos que bater mais, com mais ênfase e fazer uma cobrança mais acentuada. Está em discussão, inclusive eu vou colocar em discussão e votação a proposição do vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior para que nós tenhamos também o envio desse requerimento para o Ministério Público com a finalidade de que eles fiquem cientes do que está ocorrendo, até porque a imprensa tem noticiado, seu inclusive matéria, acredito que os senhores vereadores, os munícipes presentes devem ter lido nessa semana, na semana que se passou, melhor, Jornal de Circulação Nacional, a respeito da questão da não autorização enfim, dos passeios turísticos que estavam ocorrendo aí. Então, está em discussão, está em votação a proposição do vereador Cordovan para que seja enviado também ao Ministério Público. Como é de totalidade dos senhores vereadores, está aprovado o requerimento. Número 110/2006, do vereador Sérgio Andrecoves Pastucci, onde há fluxo de alunos que atravessam a referida via pública para frequentarem aulas nas escolas centrais de nossa cidade. Escola Estadual José de Anchieta, Escola Municipal Professor Serapião, Colégio Estadual Lauro Miller Soares e outros. Justificativa. A Secretaria Municipal de Saúde se localiza naquela região, com trânsito de idosos que lá recebem medicamentos, e é grande o movimento em dias de jogos, tanto no ginásio quanto no campo de futebol Antioco Pereira. As lombadas diminuirão a velocidade empregada por veículos naquele local, que está próximo à ponte Deputado Domício Caramela, entrada e saída da cidade. Está em discussão o requerimento. Com a palavra o vereador Gilberto Brito. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, eu gostaria de aproveitar a carona do requerimento de Vossa Excelência, senhor presidente, e dizer que ainda hoje tive uma reunião com todo o pessoal da Rua Ipiranga, e o pessoal se encontrava bastante nervoso, em função dele já ter ocorrido vários acidentes, e, na verdade, o questionamento é sempre com relação à lombada. Me parece que, se fôssemos também atender toda a demanda popular, a Rua Ipiranga teria 6 lombadas em 350 metros. O que ocorre, na verdade, também como nas outras ruas, são problemas sérios, e a Rua Ipiranga é uma das piores ruas. É uma deterioração e de tráfego intenso, além de cruzamento de pedestres. Eu conversava com o senhor diretor do trânsito, o senhor Antônio Nuato, e dizia a ele que, em função de já possíveis viaturas hoje, que possa atender e possa, inclusive, orientar,
que se deslocasse essa semana ali no NPS para que realmente fizesse um atendimento. E até aqueles comerciantes que ali estão, que possam até informar a população para que realmente atravesse na parte de pedestre. Quando o pessoal sai do NPS, principalmente, ele atravessa a rua no meio da quadra, por falta de cultura, por falta de educação de trânsito. E acredito que, como Vossa Excelência fez o requerimento, e que também já está aprovado dentro daquele projeto, que essas ruas de Vossa Excelência e essa rua Ipiranga já são contempladas, e na expectativa e na esperança de que realmente a Prefeitura possa, o mais rápido possível, fazer a sinalização de que é realmente muito importante. Com a palavra, o vereador Altamir Castilho. Senhor presidente, senhores vereadores, na verdade, o vereador Brits tem razão. Nossa cidade tem uns pontos crônicos no trânsito, de uma porção enorme de acidentes. E esse que Vossa Excelência, senhor presidente, entrou, da rua Coronel Amazonas, eu acredito que muitos vereadores já fizeram esse requerimento. Aquelas duas pistas ali é uma verdadeira pista de corrida. Eu mesmo posso dizer que mais de 30 acidentes eu já vi ali, inclusive com gente da minha família, pessoas que perderam a perna, pessoas que saíram dali com sequelas que até hoje amargam a tristeza que é uma rua completamente desprovida de sinalização, que inclusive, senhor presidente, está previsto agora, naquele trecho ali, a sinalização eletrônica, aliás, a lombada eletrônica. Mas mesmo com lombada eletrônica, é um ponto bastante rápido e perigoso, principalmente para as crianças menores, né, da pré-escola, que praticam o esporte, mesmo nos jogos ali. Eu acredito que, mesmo com lombada eletrônica, vai ter que fazer lombadas antes e depois, na região do Pastuche. Então, eu acho que Vossa Excelência está de parabéns. Está em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Número 111, 2006, do vereador Sérgio Andrikovski. Seja oficiado a diretoria da Sanepar na capital do Estado, a Casa Civil do Estado do Paraná, e ao deputado Antônio Martins Anibelli, solicitando para que nos apoie e entre em contato com a Petrobras, no sentido de que os recursos que serão disponibilizados pela companhia para a preservação de mananciais hídricos e meio ambiente sejam revertidos para a despoluição da bacia do Rio Iguaçu. E, igualmente, seja implantada em nosso município a captação de fontes alternativas de água para distribuição à população, após as normas de saneamento da Sanepar, pois já temos a Lei Municipal número 3.068/2003, de 30 de 6 de 2003, que prevê captação de água de fontes alternativas em nosso município. Justificativa. União da Vitória não pode abdicar desses recursos que serão disponibilizados pela Petrobras, uma vez que verificamos que o Rio Iguaçu já sofreu poluição por parte desta companhia, com vazamento de derivados de petróleo da refinaria de Araucária, com severos danos ao meio ambiente. A água do Rio Iguaçu é consumida pela população de União da Vitória, que possui várias fontes alternativas de captação. Com esses recursos poderemos realizar o trabalho de captação de água em outros mananciais, trazendo maior tranquilidade à população que consome a água tratada da Sanepar. Está em discussão o requerimento. Eu solicito a inclusão do nome do vereador G. Brunhago, tendo em vista que estamos trabalhando já há um certo tempo nessa questão ambiental, especificamente com um projeto também junto ao VEPAR nessa questão. Está em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Número 112/2006, dos vereadores Sérgio Andrikovski e Cordovan Frederico de Melo Júnior, ao Instituto Ambiental do Paraná, para que informe a situação de irregularidade das antenas instaladas no Morro do Cristo, área de proteção ambiental, e demais antenas instaladas nos diversos pontos da cidade quanto à geração de sinais. É necessário evitar a instalação de antenas de telefonia celular a menos de 300 metros de áreas em que vivem grupos sensíveis. Nos locais habitados, a densidade de potência em hiperfrequências não deve ultrapassar a 0,1 centímetros 0,1 megawatt por centímetro quadrado. Assim, solicitamos ao IAP para que nos informe
se há um controle regular da poluição eletromagnética no meio ambiente, bem como o levantamento do estado de saúde das pessoas expostas nas proximidades, onde estão instaladas antenas de telefonia celular em União da Vitória. B. Há em todas as antenas instaladas no município de União da Vitória cartazes e sinais apropriados, indicando a hiperfrequência de ondas eletromagnéticas. C. Há um levantamento de problemas de saúde apresentados por pessoas expostas a estas frequências, como síndrome das micro-ondas, fadiga ocular, problemas auditivos, depressão e outros problemas que se verificam pela exposição constante à ação de hiperfrequência. Justificativa. É necessário que tenhamos essas informações para termos a garantia de que nossa população não está sofrendo a ação dessas ondas eletromagnéticas, que causam sérios problemas de saúde ao ser humano e ao meio ambiente. Está em discussão o requerimento. Está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento. Número 113/2006, do vereador Fernando Bor. A Brasil Telecom, para que em virtude da solicitação já efetivada no dia 6/3/2006, através do requerimento número 2906, onde ainda não obtivemos qualquer informação a respeito, novamente buscamos entendimento no sentido de solucionar a existência de um telefone público localizado na comunidade de Vila Zulmira, fora da estrada principal, onde não atende aos interesses da comunidade, na antiga estrada de Cruz Machado. Solicitamos que o mesmo seja retirado e instalado a pedido da comunidade no ponto de venda do Sr. Neri de Paula Guimarães, o qual inclusive é credenciado para a venda de cartão telefônico. O novo endereço, PR 447 km 2 em União da Vitória, é praticamente 80 metros distante do local que atualmente está instalado o telefone público. Mas certamente este novo endereço facilitará a comunidade num todo. Anexo, enviamos a documentação necessária para a localização. Está em discussão o requerimento. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado. Número 114/2006, do vereador Sérgio Andrecoves. Ao senhor prefeito municipal, para que determine aos órgãos municipais responsáveis pela expedição de alvarás para construções de edificações e construções públicas, para que seja obrigatório a eliminação de barreiras físicas aos portadores de deficiência física, inclusive com informação à Associação dos Engenheiros do Vale do Iguaçu. Está em discussão o requerimento. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado. Número 115/2006, do vereador Sérgio Andrecoves, ao secretário de Estado dos Transportes, para que tome as medidas necessárias para que seja mais bem adequado o trevo de entrocamento das BRs 476 e 153, trevo do Balão, o acesso ao trevo de Porto Vitória na BR 153 e de frente ao Hospital Nossa Senhora Aparecida, BR 476. Estes são locais onde ocorrem constantes acidentes, inclusive com vítimas fatais, e há necessidade urgente de escudos e recursos financeiros para que essas melhorias sejam feitas pelos órgãos competentes, em respeito à população que vê nos poderes constituídos a solução para seus graves problemas, que têm se prolongado por vários anos. Cópia ao DENIT DR, Ministro do Planejamento, deputado Ayrton Bernardo Roveda, Ministro dos Transportes e senadores Osmar e Álvaro Dias, para que nos auxiliem na solução desses graves problemas, evitando que mais vidas sejam ceifadas nesses locais. Está em discussão o requerimento. Está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado. Número 116/2006, do vereador Sérgio Andrecoves, ao senhor prefeito municipal, para que se digne, juntamente com o setor de planejamento e finanças do município, estudarem a viabilidade da criação da ouvidoria municipal, junto a um setor da Prefeitura de União da Vitória. Justificativa. Exemplo de outras prefeituras e até mesmo do governo do Estado que possui ouvidoria, poderá a municipalidade instituir este setor, a fim de que munícipes possam fazer suas reclamações e até mesmo suas sugestões através deste departamento específico. Está em discussão o requerimento. Está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento.
Número 117/2006, do vereador Júlio Edilson Pires. Ao senhor prefeito municipal, para que determine a secretaria pertinente a retirada dos meus fios que demarcam o local para trânsito de bicicletas no trecho que lida da Ponte Férrea Machado da Costa até o entroncamento com a Avenida Paula Freitas, no distrito de São Cristóvão, proibindo o trânsito de ciclistas naquela pista de rolamento. Justificativo. Temos a ciclovia logo após a ponte, que se destina exclusivamente ao trânsito de ciclistas. O trecho que liga a ponte até a Avenida Paula Freitas é bastante estreito, o que possibilita a ocorrência de constantes acidentes entre carros e bicicletas. Caso de pane em veículos naquele local, não há onde estacionar, ocorrendo intenso engarrafamento. Assim solicitamos providências ao problema acima exposto. Está em discussão o requerimento. Com a palavra o vereador Otamir Castilho. Senhor presidente, com a aquiescência do nobre vereador Pires, eu gostaria de dizer que hoje os veículos, vereador, hoje os veículos não entram naquela faixa onde ciclistas entram, quando na verdade não poderiam entrar naquela área, correndo risco de acidentes graves ali. Mas mesmo assim, se o motorista tocar em cima daquele sinalizador, ele estoura os pneus. Então ele não entra. Mas os ciclistas sem educação tendem a entrar ali. Se não tiver aqueles sinalizadores, provavelmente vai haver morte. Então é um problema bastante... Isso aí, posso dizer, senhor vereador, que muitas pessoas me pediram. Por que eles querem que tire? Porque eles também tocam a bicicleta em cima e acabam caindo, resbalando e se acidentando. Se não tiver ali, vai dar um problema sério, porque os ciclistas não têm educação ali nessa viazinha. Eles entram, eles estão protegidos por aquele sinalizador. Se não tiver aquela proteção, automaticamente vão ser acidentados. Uma parte, vereador. Com Vossa Excelência. Mas aí exatamente para não passar mais o ciclista ali, ele pegar a ciclovia, porque tem a ciclovia que é específica para o ciclista. Eles deixam de ir na ciclovia e vêm para a pista de rolamento. Então ali se retira e se proíbe de passar a bicicleta. O ciclista tem que usar a ciclovia. A pista de rolamento é para carro. Então, como tem a pista de rolamento, eles têm que usar a pista como tem a ciclovia, eles têm que usar a ciclovia. E na pista de rolamento tem que ser proibido ali, porque tem acontecido já de vir ciclista ali na pista de rolamento, bate nos carros, bate com espelho. Se um carro estragar ali, não tem como passar, se transforma aquela fila, e se tirar aquelas lombadinhas que tem no meio ali, vai ter espaço para os carros poder passar. Se um dos carros quebrar, fica do lado e pode passar. Se não tivesse a ciclovia, aí tudo bem, mas tem a ciclovia, por que o ciclista tem que ir para a pista de rolamento? O ciclista tem que andar lá na ciclovia. Está em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento. Número 118/2006, do vereador Cordovão Frederico de Melo Júnior, ao senhor prefeito municipal, para que determine uma reforma na infraestrutura do estádio municipal de São Cristóvão, onde o campo está em bom estado de conservação, faltando a construção de novos vestiários em alvenaria. Construção do novo bar e alvenaria, construção de novos banheiros para o público e alvenaria, construção de novas arquibancadas em alvenaria, construção do muro que está caindo, uma vez que raízes de árvores das imediações forçaram, estão provocando a queda do muro. Justificativa. Prende-se esta solicitação ao senhor prefeito, uma vez que a AMA enfrenta dificuldades financeiras e não tem verbas necessárias para este fim. Está em discussão o requerimento. Está em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. 119/2006, do vereador Cordovão Frederico de Melo Júnior, ao senhor prefeito municipal, para que determine a secretaria competente passar a máquina no campo de areia do conjunto João Paulo II, pois o mato toma conta daquele local, colocando posteriormente areia, bem como as traves que estão prontas. Justificativo. Existe o campo, mas a comunidade não usufrui, pois não tem as mínimas condições para uso. A comunidade sente-se frustrada por não ter um local para a prática de esportes. Está em discussão o requerimento. Está em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento.
Moções. Número 21/2006, de todos os vereadores. Voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Orleans Antunes Oliveira, de tradicional família, ocorrido no dia 21 de abril de 2006. Senhor Orleans Antunes Oliveira era pai do Dr. Orleans, profissional médico de nossa cidade. Expressamos sentidos pêsames desse legislativo à ilustre família pelo infausto passamento. A mesa acata a referida moção. Número 22/2006, de todos os vereadores, voto de profundo pesar pelo falecimento dos irmãos Luiz e Mariano Blachechen, de tradicional família de nossa cidade. Os irmãos deixam um vasto círculo de amigos a lamentar sua morte prematura, principalmente no distrito de São Cristóvão, onde a família reside há muito tempo. Expressamos os sentidos pêsames à família Blachechen, através do soldado Paulo Blachechen, da Polícia Militar de União da Vitória. A mesa acata a referida moção. Número 23/2006, de todos os vereadores, voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Wilson Ponchaco, falecido em 22 de abril de 2006. Era o senhor Wilson Ponchaco, pessoa de tradicional família de nossa cidade. Seu falecimento deixa uma grande lacuna no vasto círculo de amizades que possuía em nossa cidade. Expressamos sentidos pêsames desse legislativo pelo infausto passamento. A mesa acata a referida moção. Número 24/2006, voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Antônio Felício Rodrigues, pessoa de tradicional família do distrito de São Cristóvão, ocorrido em trágico acidente automobilístico, onde pereceu também sua mãe, a senhora Mercedes Lopes Rodrigues. Senhor Antônio Felício ocupou uma cadeira por 30 dias junto à Câmara Municipal, como suplente em virtude de licença de vereador titular. Seu falecimento, juntamente com sua mãe, causou profunda consternação junto ao vasto círculo de amizades que possuía em nossa cidade. Expressamos sentidos pêsames à família enlutada. Fim da ordem do dia, senhor presidente. Primeiramente, a mesa acata a referida moção. Finda a ordem do dia, essa presidência deixa livre o uso da palavra a quem delas desejar fazer uso. Com a palavra o vereador Gilberto Brits. Senhores vereadores, eu até, com relação ao requerimento do que o novo vereador Gordovan se refere com a LL, nós tivemos, já no ano passado, um atendimento de ofício em que a LL dizia que estava em negociação com o município de Vitória e que a responsabilidade dela seria só com relação aos barracões. E já em resposta à Promotoria Pública, eu acho que por isso que é salutar realmente que a gente reforce a ideia, não no sentido de briga, até porque, na verdade, o que nós precisamos, e é o requerimento do vereador Gordovan, é no sentido de que haja proteção da linha ferroviária, porque não faria sentido nenhum. Nós temos a máquina, nós temos o vagão, nós temos toda uma estrutura de turismo sentado em cima dessa plataforma, e de que realmente ela vem, só interrompa a passagem em função de que nós estamos brigando. Infelizmente, acho que o barracão de 2.420 metros nós já perdemos, mas nem por isso devemos perder todo o resto que está sendo lá. E depois até quero passar em mãos do vereador o ofício que já deve ter recebido, até para a gente fazer um processinho de ficar realmente sabendo que faz um ano que a promotoria já cientificou a ARL. Eu também gostaria, nesse instante, tendo recebido, eu acho que todos os vereadores receberam, está certo que agora nós melhoramos bastante aqui com a letra número 18, posta pela nossa secretaria, sobre as horas de Vossa Excelência, e já até estamos dispensando o óculos. Isso já é uma ideia do Gordovan, agora ficou muito bom. Eu, o Pires e o Serginho Gordovan já podemos ficar mais alegres aqui. E já estamos meio exibidos, estamos lendo sem óculos aqui. Mas, na verdade, eu queria só cumprimentar o ex-vereador Kowalczuk, que faz uma narrativa da fundação da Cansul, no esplendor dos seus 20 anos, e ele me aparece com uma foto aqui. Acho até que foi possível que tenha sido eleito naquela época, porque era realmente um rapazinho bonitinho. Hoje a chance dele é muito pequena. 20 anos depois, realmente, e ainda aqui me apresentando com uma foto do PMDB velho de guerra, e hoje ele é verde para todo o Brasil.
Mas, na verdade, foi um trabalho digno do vereador Kowalczuk, e que fez com que a Cansul fosse criada e está aí lutando. Com relação à Cansul ainda, eu quero dizer que no próximo mês a gente deverá iniciar um trabalho mais forte para tomar uma decisão realmente do que faremos com a nossa associação. A coisa ficou parada, houve uma prorrogação de mandato e até talvez por falta de pressão e de força a gente tenha deixado como está. Mas a semana que vem a gente já começa a reunião com todo o pessoal da região aí para ver que decisão tomaremos. Então fica aqui o cumprimento em nome de todos os vereadores do sul do Paraná, o agradecimento pelo trabalho do Eugênio Kowalczuk Primo e dessas pessoas que trabalham e que as coisas acontecem. E não só ele, mas todos aqueles que tiveram a oportunidade de dirigir, como o vereador Pires que aqui esteve, e eu também estive na presidência, e tantos outros que deram um pouquinho de si para que essa associação pudesse realmente ser engrandecida. Esperamos, oxalá, que ela possa viver seus melhores dias, e temos certeza que nós, vereadores, trabalhando, conseguiremos fazê-la forte e realmente respeitada em todo o Paraná. Era essa a nossa palavra. Com a palavra, o vereador Otamir Castilho. Eu também quero, nesse momento, não deixar passar batido, mas parabenizar o ex-vereador Kowalczuk, porque eu tive um mandato bem posterior, mas pude participar enquanto a sede da Cansul era aqui em União da Vitória, e que realmente nós tínhamos comunicações diárias, sabíamos de todo o movimento da Cansul. Hoje temos um pouco de dificuldade para ela estar interiorizada para a nossa região. Mas eu lhe parabenizo, porque graças a você, que articulou dentro da Associação Paranaense de Vereadores e conseguiu a Cansul, numa época em que nós precisávamos de reforçar o movimento vereador na nossa região. E hoje nós, graças a Deus, temos a Cansul, precisamos apenas valorizar. E outra coisa que eu quero falar, senhor presidente, tenho muito pensado e tenho sofrido bastante, tenho certeza que Vossa Excelência também, no sentido da situação que vive hoje o nosso jovem na nossa região. São Cristóvão é uma coisa assustadora de ver a situação do álcool correndo nos ambientes públicos, ruas, nas associações, mas principalmente nos ambientes públicos abertos, rua, praça, logradouros públicos, está de uma maneira terrível. Sabemos que a polícia, no seu serviço de segurança, não tem como coibir. A lei federal, dentro do direito público civil, o cidadão tem o direito de estar em qualquer ambiente público sem ser perturbado, não pode ser perturbado. Mas temos que fazer, e eu estou pesquisando para ver o que podemos fazer nesse legislativo, porque está demasiadamente alto o índice de consumo de álcool na nossa juventude. Sem sombra de dúvida, se continuarmos deixando correr largamente da maneira que está, não pode. Nós vamos ter uma juventude doente, uma juventude que são nossos filhos, nossos netos e amigos que lá estão, e amanhã depois quem tem que segurar vai ser o Serviço de Segurança Pública, vai ser o hospital e muitas coisas mais graves do que isso ainda, que nós podemos esperar. Temos que fazer alguma coisa para coibir. Nesse final de semana, passando pela ciclovia e as praças de São Cristóvão, eu me assustei. Quantidade de jovens com litros na mão, se embriagando, junto com meninas de menor, crianças, pode-se dizer. E que, se continuar assim, a nossa região, sem sombra de dúvida, é a cidade que acho que mais consome bebida alcoólica per capita dentro do Paraná. Eu tenho certeza disso, sem conhecer estatística. E nós temos que tomar uma providência, senhores vereadores. Não dá para deixar continuar do jeito que está. De encontrar grupo de 30, de 40, de 20, de 10, toda a Avenida Paula Freitas, minada de grupos de jovens. São gente nossa, ali pela questão da amizade, da má companhia, estão ali se envolvendo. E isso são, sem sombra de dúvida, alcoólatras de amanhã. Temos que hoje pensar nisso, senhores vereadores. É um problema grave para a nossa região. E tenho visto a Promotoria Pública, Ministério Público,
Mesmo o vereador Pires também estava muito preocupado, e sei que os senhores vereadores todos têm se preocupado. Mas nós não podemos deixar isso acontecer. Alguma coisa tem que fazer para amenizar. Sabemos que não temos como coibir em logradouros, em ruas públicas, os jovens estarem ali em grupos, mas temos que fazer alguma coisa quanto à questão alcoólica. Não é possível, não tem como deixar continuar. É situação bastante delicada. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Antes de nós encerrarmos a sessão, nós queremos mais uma vez referendar as palavras do vereador Gilberto Brits, relacionado à questão da Cansul. Estamos esperançosos de que a Cansul realmente ocupe o seu lugar com respeito, com dignidade, mas principalmente com a importância que a região sul do Paraná merece, e que nós não podemos aceitar a situação que está muito opaca hoje. Queremos dizer que o vereador Gilberto Brits sabe disso, tem o nosso apoio, tem o nosso empenho, juntamente com todos os demais senhores vereadores dessa casa, para que realmente a Cansul possa retornar, como já esteve há tantos anos aqui em nossa região, parabenizando a presença, a figura do ex-vereador, atuante na comunidade, atuante no seu trabalho, que é Eugênio Kowalczuk, que foi o fundador e sabe da importância da Cansul, e um trabalho excelente que foi também encampado pelo vereador Júlio Adilson Pires, e que pôde realmente demonstrar a importância de se ter uma associação como do porte da Cansul. Então, a Câmara de Ana Vitória, através dessa mesa diretora, está religiosamente em dia com os pagamentos, dando condições para que realmente nós possamos ter uma chapa, possamos ter, enfim, a Cansul retornando para o município de Ana Vitória, e basta agora nós realmente nos unirmos e mostrarmos a importância de uma entidade como a Cansul para a região sul do Paraná. O que o vereador Altamir Castilho estava falando, eu, na semana que se passou, entrei com um requerimento, enviamos, inclusive, ao capitão comandante da 1ª Companhia da Polícia Militar, e já por 3 semanas nós temos acompanhado a situação em que se encontra o centro de Ana Vitória. E basta os senhores olharem na segunda-feira pela manhã como fica ali a roda entrada das casas pernambucanas, das lojas ali próximo ao edifício Olga, e a situação onde nós vemos jovens, adolescentes, 15, 16 anos, se alcoolizando em ambiente totalmente público, e a maior demonstração fica para o dia seguinte. E o que mais me chamou a atenção, inclusive hoje eu liguei para o capitão, ele não estava aqui, estava em Curitiba, estamos aguardando o retorno dele, para que nós possamos cobrar uma outra questão, e que eu fui testemunha ontem à noite. Estava de plantão até hoje por volta das 7h10 da manhã, e quando estava saindo, madrugada, estava vendo que havia uma viatura parada da Polícia Militar, mas jovens andando na contramão de bicicleta, trazendo riscos, primeiramente a eles, mas também às pessoas que dirigem, as pessoas que estão por ali, e nós ouvimos uma ação mais enérgica por parte da Polícia Militar. Não estamos culpando os soldados, porque sabemos das dificuldades que eles têm, mas alguém tem que ser responsabilizado no sentido de fazer cumprir a lei que fala e que impossibilita, inviabiliza que veículo, seja ele de que natureza for, ande ou circule na contramão. Então, esses problemas, a questão, por exemplo, do alcoolismo, alguém está vendendo essa bebida para esses adolescentes. Esses adolescentes são de 15, 16, 17, 18, não importa a idade. Se tem acima de 18, são jovens. Então, é o acima de 18 que está viciando, está levando essa bebida àqueles adolescentes. Alguém tem que ser responsabilizado. Agora, não se pode aceitar mais que se continue essa situação como se encontra. Eu acredito que é no Brasil inteiro. Hoje nós estamos vivendo uma sensação de impunidade. Não se tem, existe a lei, mas não se existe realmente a aplicação efetiva da lei. Basta nós vermos no dia a dia o que está acontecendo a nível nacional, e aí nos vem mais uma vez à memória os desmandos que estão ocorrendo, e aí eu culpo mais uma vez o desgoverno federal. São situações como essa que nos levam a pensar o que está acontecendo a nível nacional e que reflete nos municípios também. MST apoiado, Vila Campesina apoiado, e tantos outros aí que têm o apoio para invadir praças de pedágio. Eu sou um dos maiores opositores ao pedágio. Sempre falei desde o primeiro momento que eu seria favorável ao pedágio se não se cobrasse IPVA. Mas, indiferente disso, é a propriedade alheia que está sendo invadida. E nada tem sido feito, a nível de Paraná, a nível de Brasil. Então, essas preocupações também nos levam a pensar o que esse jovem pensa. Eu que trabalho com jovens no dia a dia,
lecionando à noite, muitas vezes a gente sente as dificuldades até em se manter a disciplina, você tem que usar de uma energia até redundante, mas muito enérgica, para você manter a disciplina. Por quê? Porque há aquela sensação de impunidade, de desmando, que está perambulando pelo nosso país e que cabe a nós, aí, cidadãos, principalmente aqueles que detêm, ou que têm família, não precisa nem ter um cargo de um cargo público, quem tem família, filhos, sabe do que estou falando e as preocupações que a comunidade tem. Senhoras e senhores, agradeço a presença de cada um de vocês, todos os senhores vereadores, e não havendo mais nenhum assunto a tratar, essa presidência marca a próxima sessão para o dia 8 de maio, às 19 horas, tendo em vista que na próxima segunda-feira é feriado nacional. Uma boa noite a todos e obrigado pela presença.